News, CNN. O Senado acaba de aprovar em segundo turno a PEC que criminaliza o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade. A votação em segundo turno foi concluída e temos a nossa repórter lá direto do Congresso Nacional, Luciana Amaral, ao vivo. Luciana. Atletas da equipe do Fátima, conhecido do Colégio Fátima. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na CNN. Exatamente, está aprovada, então, a proposta que muda a Constituição para criminalizar qualquer quantidade de drogas. Isso aqui no Senado, agora esse texto vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. Aqui no Senado já aconteceram, então, as duas rodadas de votações que eram necessárias e o placar foi bem parecido. Na primeira rodada, a proposta foi aprovada por 53 votos favoráveis e 9 contrários. Nessa segunda rodada, que acabou de ser encerrada, foi aprovada por 52 votos favoráveis e 9 contrários. Precisava de pelo menos 49 votos favoráveis no plenário aqui do Senado Federal. É um placar que realmente fez a PEC ser aprovada, mas ainda assim é um pouco menor do que estava esperando o relator desse texto, o Efraim Filho. Ele, ao longo do dia, ele falava que acreditava ali num placar de pelo menos 60 votos favoráveis a essa proposta de emendar a Constituição. De todo modo, então, esse texto ele foi aprovado. Eu vou falar aqui como se posicionaram os principais partidos do Senado Federal. Orientaram que os seus senadores votassem a favor dessa proposta os seguintes partidos: PL, Republicanos, Novo, PDT, PSD, PSDB e PSB. O PT, partido do presidente Lula, orientou que os seus senadores votassem contra essa proposta. Já o líder do governo aqui no Senado, Jacques Wagner, disse que o governo não ia orientar, que não teria ali uma posição formal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa PEC, ela tem um apoio amplo da oposição e também é encabeçada pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele que é o principal autor, inclusive, dessa proposta. Eu vou então falar o que diz exatamente esse texto. Essa proposta busca mudar a Constituição brasileira e incluir, que seja considerado crime a posse e o porte, não importa a quantidade de drogas e entorpecentes. Pelo texto que foi aprovado aqui no Senado, deve ser observada uma distinção entre o traficante e o usuário também, ou seja, que haja uma diferenciação com base no contexto do caso específico que for julgado lá na frente. Também diz que os usuários de droga não devem ser presos, que eles não sejam encarcerados, ao contrário dos traficantes. Só lembrando, então, que agora essa proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Os deputados federais vão analisar todo esse texto e a gente ainda não tem exatamente uma previsão de quando que deve ser votado, mas o ânimo aqui do Congresso Nacional é forte, há uma tendência que haja uma relativa rapidez em relação a esse assunto. Eu falo que a gente ainda não sabe quando vai ser votado, porque isso ainda não foi definido lá na Câmara dos Deputados. A gente então segue acompanhando toda a movimentação. E vale também só ressaltar que essa movimentação aqui no Congresso Nacional acontece em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação às drogas. Agora, esse julgamento no STF está parado por conta de um pedido de vista, pedido de mais tempo para análise do processo, mas no momento o placar na corte está em 5-3 para descriminalizar o porte da maconha para consumo próprio. Essa posição até o momento do Supremo é o contrário do que quer então a maioria dos senadores na data de hoje. Então está tendo essa movimentação, a gente segue acompanhando como que o Congresso vai tocar esse assunto, mas essa PEC, então, está aprovada aqui no Senado Federal. Volto com você.